Olá pessoal, chegamos à nossa aula número 31, que é trabalhar um pouquinho a ideia de porcentagem, fazer alguns cálculos com porcentagem. Além da fração e do número decimal, a porcentagem é uma outra forma de representar parte de um total, quer esse total seja um número, quer esse total seja uma figura. Então, vamos lá. A ideia de porcentagem. Vejam aqui, ó, 35%, é esse símbolo aqui, ó, que se lê 35%, que é 35 partes em um total de 100 partes. Por isso que a gente fala 35%, é 35 em 100. 35 em 100. Ou 35 por 100, 35%. Tá? Na forma de fração, 35 em 100. Como que nós indicamos? 35 centésimos. Simplificando, né, por 5, nós vamos encontrar que 7 e 100 dividido por 5, 20. 35 centésimos ou 7 vinteavos, ok? E na forma decimal? Na forma decimal, o 35% corresponde a 0,35, né? 35 em 100, que é 35 sobre 100, dá 0,35 ou 35 centésimos. Outros exemplos, 40%. Na forma de fração, é 40 em 100 avos, 40%. Eu posso simplificar isso aqui por 20 e aqui por 20, vai dar 2 quintos. Não é? Então, pode ser escrito 40 sobre 100 ou 2 quintos, e na forma decimal, 40% é 0,40 ou 0,4, que eu posso eliminar esse zero aqui, ok? 7,25 avos. 7,25 avos nós vamos transformar aqui com o denominador 100. Basta multiplicar por 4. Se eu multiplico por 4 aqui, eu tenho que multiplicar por 4 lá, dá 28 sobre 100, que é 28%, quer dizer, 28 em 100. Na forma decimal, 28% é 0,28 ou 28 centésimos. Porcentagens importantes, que é bom até a gente memorizar, né? O que é 100%? 100% é 100 em 100. Indica o total, é o total, é uma unidade. 100% é 100 em 100, né? 100 dividido por 100, 1, tá? 50%, o que é 50%? É metade do total, 50 em 100, ó. Se eu simplificar aqui por 50 e por 50, dá 1 sobre 2, que é meio, metade. Então, 50% significa metade do total. 25% é metade da metade, ou seja, é metade de meio, que é 1/4. Né? É 25 em 100, eu simplificar aqui por 25 dá 1 e dá 4. Né? É a quarta parte do total, o 25%. E o 10% é 1/10, ou a 10ª parte do total. 10 em 100, simplifico por 10 dá 1/10. Né? É 10%, então, 1/10 ou a 10ª parte do total. E 1%? Bom, 1% é 1 em 100. 1 em 100, que é a 100ª parte do total. É o total dividido em 100 partes iguais e tomo uma. Isso que é 1 centésimo. E 20%? 20%, veja, é 20 sobre 100. Se eu simplificar por 20, dá 1 e dá 5, que é 1/5. Então, 20% corresponde a 1/5 do total.
E 300%? 300% é 3 vezes o total, porque o 300 é 3 vezes 100%. 100% não é 1, é o total. 3 vezes 1, 3 vezes 100%, né? Dá 3 vezes o total. Como é o 200%? 200% é 2 vezes 100%, que é 2 vezes o total, que é o dobro, né? Então, essas porcentagens são muito importantes e nós vamos usar constantemente no dia a dia. Então, é bom a gente guardá-las, né? Agora vamos fazer alguns cálculos com porcentagem, tá? Vamos fazer primeiro, tendo a porcentagem e o total, descobrir o resultado. Vamos lá. Quanto que é 15% de 80? Então, eu tenho a porcentagem e tenho o total. Eu vou descobrir aqui quanto que é 15% de 80. Bom, posso usar frações. 15% é 15 em 100. Se eu simplifico por 5, numerador e denominador, eu obtenho 3/20. Então, 15% de 80, que é o que nós estamos querendo, é 3/20 de 80. Como que a gente calcula isso, né? É 3 vezes 3/20 vezes 80. Eu divido 80 por 20, que dá 4. 4 vezes 3, 12. Certo? Isso nós já aprendemos. 3/20 vezes 80, basta dividir 80 por 20, dá 4, depois multiplicar por 3, 12. E usando o decimal, 15% de 80, nós já vimos que 15% na decimal é 0,15, 15 centésimos. Basta multiplicar por 80. O D, lembra que significa multiplicação, vezes 80. Então, 0,15 vezes 80, 12. Ok? E nós podemos usar a regra prática. A regra prática é o que nós mais usamos. A gente pega 15% de 80, vai dar 12. Por que que vai dar 12? Basta multiplicar 15 por 80, dá 1.200, ó. E depois divido 1.200 por 100, não é? E encontro 12. Então, a regra prática é sempre assim. Eu multiplico essa porcentagem, o 15 aqui, por 80, vejo quanto que dá 1.200, e pego esse 1.200 dividido por 100, e encontro 12. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, tendo a porcentagem e o resultado, descobrir o total. Vamos ver. 35% de quanto que vai dar 14? A pergunta é 35% de quanto? Interrogação. Vai dar 14. Nós temos que calcular o valor dessa interrogação aqui, não é? Então, vamos lá. Usando a fração, 35% é 35 sobre 100, simplificando por 5 é 7/20 avos. 7/20 avos desse número que nós não sabemos é igual a 14. Qual que é esse número que nós não sabemos? Né? Esse D é vezes. Né? Então, eu vou fazer a operação inversa, que é a divisão. 14 dividido por 7/20, vou encontrar a interrogação. Tá certo? Se 7/20 vezes uma interrogação é 14, 14 dividido por 7/20 vai me dar a interrogação. Agora, quanto que dá 14 dividido por 7/20? É divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, que é 27. E agora, se eu simplificar esse 14 com esse 7 aqui, aqui dá 1 e lá dá 2. 2 vezes 20, 40. Então, 35 de 40 é que vai dar 14. Então, aquilo que nós estávamos procurando aqui, a interrogação, é o 40. Ok? Usando decimal, 35 da interrogação é igual a 14. Quanto vale a interrogação? 35% usando decimal é 0,35. Vezes a interrogação é 14. Novamente aqui eu tenho uma multiplicação e quero calcular um termo dessa multiplicação, tendo o resultado.
usa a operação inversa, né? 14 dividido por 0,35 vai dar interrogação. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos obter 40. Então, o 35% de 40 é que dá 14. Agora, tendo o total e o resultado, descobrir a porcentagem. Coisa desse tipo, ó. Quantos por cento de 60 dão 18? Então, aqui, a interrogação está aqui agora. Quantos por cento de 60 dá 18? Quantos por cento? Vamos ver, né? Vamos à fração. 18 em 60. Agora eu tenho que calcular 18 em 60 para calcular o valor da interrogação. 18 em 60 é o mesmo que 3 em 10, basta dividir por 6. 18 por 6 dá 3, 60 por 6 dá 10. 3 sobre 10 é a mesma coisa que 30 sobre 100. Basta multiplicar por 10 e por 10. 30 sobre 100 é 30%. Então, aquilo que nós estamos procurando naquela interrogação, o valor dela é 30%. E usando decimal? Mesma coisa, não é? Nós temos que calcular o valor dessa interrogação aqui. De 60 dá 18. 18 dividido por 60, se nós fizermos essa continha aqui, vai dar 0,3. 0,3 é o mesmo que 0,30. Lembra que a gente pode pôr 0 da direita? Já aprendemos isso. É a mesma coisa que 0,30. 0,30 é 30%. Né? É 30 sobre 100, que é 30%. Logo, 30% de 60 que dá 18. Então, essa interrogação que nós estamos procurando aqui é 30. 30% de 60 que vai dar 18. Vamos ver agora as porcentagens na representação decimal. 100% é 1, total, né? É 1 inteiro. 50% é metade. Já vimos que é metade, é 50%, é metade de 100%. Na decimal, como que a gente representa 0,50, eu posso tirar esse 0 ou 0,5, tá? 25% é 0,25, para 25 em 100, 25 centésimos, eu escrevo assim, na forma decimal, tá? E 10% é 10 em 100, que é 0,10, ou 0,1, cortando esse 0 que está aqui à direita, tá? 1% é 1 em 100, 1 centésimo. Como que eu escrevo 1 centésimo na decimal? 0,01. 20% é 0,20, ou, tirando esse 0, 0,2. 300% é 300 sobre 100. Né? A casa conta duas casas à esquerda, que dá 3, ou 3 vezes o total. Ok? Agora, porcentagem de figuras. Porcentagem de figuras. Pintar 25% do círculo. 25%, gente, é 25 sobre 100. Simplificando por 25 dá 1/4. Então, pintar 25% do círculo é pintar 1/4 do círculo. Ou seja, eu divido o círculo em 4 partes iguais e pinto uma. Isso que é 1/4 do círculo. Pintar 40% dessa região retangular aqui. 40% é 40 em 100, simplificando é 4 em 10, simplificando é 2/5. Ou seja, essa região retangular eu divido em 5 partes iguais e tomo 2/5. Então, estão pintados aqui 40% dessa figura toda, ou seja, pintados 2/5 dessa figura toda. E nessa figura aqui abaixo, né, a parte pintada corresponde a que porcentagem da região quadrada? Então, agora aqui já foi dada a região quadrada e pintamos aqui, ó, 3 em 4. Está dividido em 4 partes iguais
e pintamos 3. 3 em 4. 3 em 4 é 3 quartos. 3 quartos, se você multiplicar por 25, dá 100 aqui embaixo, e 3 vezes 25, 75. 75%. Como é que eu escrevo? Em porcentagem, 75%. Então, a parte pintada dessa figura aqui é 3 quartos da figura ou 75% da figura. Porcentagem de números. Nós já vimos um exemplo anterior, mas vamos rever aqui. Calcular 40% de 60. 40% é 40 em 100. Já vimos isso. Que é 40 centésimos. Eu simplifico por 10, é 4 décimos. Eu simplifico por 2, dá 2 quintos. Né? Então, 40% de 60 é 2 quintos. Né? 2 quintos, se eu dividir 2 por 5, dá 0,40. Eu posso tirar esse 0 e ficar 0,4. Tá? Então, 40% de 60 é 0,4. Vezes, é 0,4, claro, vezes o 60, que vai dar 24, né? Vai dar 24. Então, retomando aqui, ó, vamos calcular 40% de 60. 40% é 40 sobre 100, que dá 2 quintos. Se eu dividir 2 por 5, dá 0,4, tá? 0,4. O que eu faço? Então, eu venho aqui e vou calcular 2 quintos de 60, e já sabemos calcular. É 60 dividido por 5, né? Que dá 12 vezes 2, 24. Então, 40% de 60, como nós falamos, é 0,4 vezes 60, que dá 24. Ok? Cálculo 35% de 140. Vamos lá. 35% de 140 é 35 sobre 100 de 140. 35 centésimos. Simplificando por 5, dá 7 sobre 20. 7 20avos de 140. Como é que a gente faz isso? Lembra-se, né? 140 dividido por 20, né? E vezes 2, que dá 49. 140 dividido por 20, né? Dá 7 vezes 7 vezes 7, 49, tá? Ou então, 35% de 140, usando o decimal, 35% é 0,35. 0,35 vezes 140 dá 49. Ou seja, 35% de 140 dando 49. A regra prática. 40% de 800 é 40 sobre 100 de 800. Se dê sempre vezes, lembram-se? Então, é 40 vezes 800 dividido por 100. 40 vezes 800 dá 32.000 dividido por 100, 320. Ok? Ou então, agora aqui vem o enunciado dessa regra prática. Como é que a gente faz quando tiver 40 porcentagem de um número? Basta pegar a porcentagem, multiplicar pelo número e depois dividir por 100. Né? Já vimos isso anteriormente. 8% de 30. Eu pego 8, multiplico por 30, dá 240. Eu pego 240 e divido por 100. A vírgula está aqui, 2 casas à esquerda, 2,4. Agora, nós que vamos fazer? 60% de 2.000 é 60 vezes 2.000, dá 120.000. O que eu faço? Vou dividir por 100. Ao dividir por 100, ando 2 casas à esquerda, 1, 2. Então, é 1.200.
Então, 60% de 2.000 é 1.200. 22% de 30. Eu multiplico 22 por 30. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Mais um zero dá 660. Agora eu vou dividir por 100. A vírgula está aqui, né? Ando duas casas à esquerda. 6,60, que eu posso escrever como 6,6. Então, 22% de 30, 6,6. E 100% de 80? Não precisa fazer, porque 100% é o todo, é o próprio 80. É o próprio 80. Né? Então, 100% de 80 dá o próprio 80. Muito bem. Agora, vamos usar a calculadora. Né? Vamos usar a calculadora. Que é sempre importante a gente saber usar a calculadora quando trabalhar com porcentagem. Então, vamos lá. Vamos calcular 60% de 65% de 130. Há duas maneiras, usando a tecla de porcentagem e não usando a tecla de porcentagem. Usando a tecla de porcentagem, vamos ver. Nós temos que digitar nessa ordem, tá vendo? 65% de 130. Então, a gente digita o 1, o 3 e o 0, vezes o 65, 65, e depois digita porcentagem, esse símbolo é porcentagem. Já vai dar direto 84,5. Então, 65% de 130 é 84,5, 84,5. Tá? Agora, sem usar a tecla de porcentagem e usando o número decimal, vamos ver. A gente faz assim, digita, é 65% de 130, então a gente digita 0,65, né? Na maquininha, vírgula é ponto. Então, 0,65 vezes 130 igual. Não pode esquecer de digitar o igual. Então, 0,65, né, que é o 65%, vezes 130, 130 igual. Você vai ver no visor que vai dar 84,5, tá? Então, 65% de 130 é 84,5, ok? Vamos calcular 28% de 3.200. Então, vamos ver. 3.200 vezes o 3.200 vezes o 28 e o símbolo de porcentagem. Vai aparecer diretamente no visor o 896. Tá? Sem a porcentagem é 0,28, né, que é 28%, então 28 centésimos, multiplicação 3.200 e igual. Igual, não pode esquecer o igual. Vai dar diretamente no visor o 896. Pois bem, então, nesta aula 31, nós vimos a ideia de porcentagem, né? Que é, por exemplo, 20% é 20 em 100, é uma outra maneira de representar parte do todo, uma porcentagem. E depois nós vimos uma série de cálculos com porcentagem, né? Cálculo direto, porcentagem de um número, porcentagem de uma figura, e depois também as variantes, né? Tendo o número e o total, calcular a porcentagem e assim por diante, tá? Eu, antes de terminar, faço aquele pedido de sempre. Inscreva-se no nosso canal. Assim, você dará oportunidade para nós continuarmos nesse nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima aula.